Bom, irmão, a paz do Senhor a todos vocês aí. É, eu resolvi fazer um vídeo sobre isto, porque eu achei muito triste, muito realmente muito comovido, né? Comovente. E o que leva as pessoas ao suicídio, quantas crianças, quantas pessoas. Eu não vou passar esses vídeos aqui, porque senão o YouTube pode até me dar strike. Além do mais, está em outros canais, então qualquer coisa vocês só viram os títulos aí e depois vocês só digitar aí e vocês assistir. Então eu quero dizer o seguinte, que eu estava olhando aqui sobre algumas coisas que verdadeiramente têm acontecido. Eu vou até me ater aqui. Eu vou tentar ler aqui ver um áudio. Deixa eu ver aqui. Só colocar um áudio aqui porque é muito sem som e ultimamente não tá muito bom, né? Então vamos lá. Bom, o que acontece? Nós vemos aí diversos vídeos, né? Deixado aí a ponto de, digamos aí, tá muito estourado, né? A ponto das pessoas deixarem cartas, né? Se suicidando. E é uma coisa que verdadeiramente as pessoas devem acordar para a realidade, né? Deve acordar para a realidade. Deixa eu me ver aqui esse som aqui. De minha filha. Sei que minha mãe não pode cuidar por causa do trabalho. Cuide bem dela, escreveu a jovem. Ana Paula Pereira de Souza, de 24 anos, foi encontrada morta durante a madrugada. A jovem cometeu suicídio ao se enforcar com uma corda amarrada no teto da residência. Ana Paula deixou duas cartas, uma para sua mãe e outra para o seu pai. Na carta para sua mãe ela escreveu: Mãe, você não foi a mãe que eu esperava ter. Mas fazer o quê? Se Deus colocou eu nesse mundo. Mãe, eu não te amo mais. O que eu tenho a lhe falar é pouco porque você não foi uma mãe de verdade para mim. Aconteceu muitas coisas comigo e você não soube. É tipo, eu fui estrupada por muitos anos, por homens desde pequena. Você tá sabendo agora. Mas você tá sempre no meu coração, mãe. Você não tem culpa disso. Na outra carta Ana Paula escreveu: Só espero que você um dia dê essa carta para o meu pai. Pai, eu te amo muito, você foi tudo na minha vida. Você tem o teu jeito da bebida, mas eu, Paulinha, sempre te amei muito. Eu quero que você sempre seja feliz. Eu sei que você queria que eu fosse do teu jeito, mas eu não fui. Pai, eu te amo muito e sempre vou te amar. Josué Augusto Fantin Ribeiro, de 50 anos, foi encontrado morto no apartamento onde morava no dia 21 de agosto de 2015. José cometeu suicídio ao tomar 7 frascos de veneno de rato. Na carta ele escreveu algumas informações como senha do celular e 2 contatos. Na sua despedida ele escreveu: Minhas roupas e sapatos para ser enterrado está separada dentro do guarda-roupa. No mais, e pedir perdão a Deus, minha família e as pessoas a quem eu devo. A falta de minha família, de amigos, as inúmeras dívidas que contrai, não porque quis, e o fracasso do meu sonho em ser um... Bom, essa jovem que vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu dar uma para não ficar aí, para não ficar dois áudios aí. Bom, esta jovem que vocês estão vendo aqui, né? É triste, né? A menina de 12 anos transmite a própria morte ao vivo pelo Facebook. E se vocês for analisarem, né? Aqui tem uma garota de 12 anos, moradora da cidade de Candartow, nos estados de Geórgia, Estados Unidos, se enforcou no quintal, né, de sua casa. Deixa eu ver aqui, acho que tá dando um pouco meio de eco aqui, não tá? Deixa eu ver aqui como é que tá. Aí, agora vai parar. Então, veja bem. Então, no entanto, ela se enforcou no quintal de sua casa e transmitiu a cena via transmissão em vídeo do Facebook. A gravação de Kathleen Nicole Davis, com duração de quase 20 minutos, começa com um relato de que ela havia sido abusada por uma família
A criança detalha o ocorrido até o desfecho do trágico. Quer dizer, se você assistir esse vídeo todo, você vai ver aí que ela pede perdão, né, por não ser tão bonita, perdão por entrar e sair tão rapidamente da vida de vocês, perdão por não ser boa o suficiente, perdão por parecer uma prostituta, né? E ela diz que sente muito e tal, aquilo outro. Tem a gravação, né, que ela deixou. E veja bem aqui o final do vídeo, é possível ouvir a voz da mãe de Canteli ao fundo gritando. A polícia foi chamada, né? E a menina foi levada à emergência do polo que mas já chegou morta ao hospital. Bom, irmão, este é o problema. O problema é que nós aqui temos diversas, né, pessoas que suicidam, né? Inclusive nós temos aqui, eu até vi aqui no YouTube aqui, cartas deixadas por suicidas, né? Pessoas que se suicidam, o outro que pulou de cima da torre, né? A menina que se enforcou, outra jovem que grava o próprio suicídio, né? Que isso aí, né? A gente está mostrando jovem que suicida antes de 2015, né? Jovem grava vídeo para a família minutos antes de se suicidar. Isso aqui também é triste. Mulher comete suicídio na ponte do Rio Negro. Então, quer dizer, então, a rapaz gay de 25 anos grava despedida para a família e amigo depois. Também entrevista com uma criança psicopata. A menina do Rio Grande do Sul comete suicídio após invasão de privacidade. O maior suicídio coletivo da história. Nós já sabemos aí que acho que isso aqui é do pastor, né? Da igreja bizarro lá, né? Pessoas famosas que cometeram suicídio. Menino de 12 anos, né? Comete suicídio. Ao vivo já tá aqui de novo, né? Homem se mata enforcado. Veja aí, né? Então veja bem, irmãos. O outro atirou-se do viaduto do Roto também, cometendo suicídio. A carta que está comovendo o Brasil também, suicídio. Homem se enforca na frente da família. Essa aqui deve ser terrível também. Homem tenta suicidar com corda no pescoço. A pessoa mais jovem cometer suicídio. Então, também tem uns pastores também que cometem suicídio, né? Pastores que cometem suicídio. Esses pastores também, verdadeiramente, eles na verdade, eu fico pensando como é que ele não levou as igrejas para cometer o suicídio em massa, né? Claro que, obviamente, nós vemos aí que tem igrejas que realmente cometeu suicídio. Mas eu não sei porque os fiéis dessa igreja ainda, por misericórdia, Deus não deixou que eles também fossem induzidos ao suicídio. Porque se um pastor não está preparado para ajudar as pessoas a evitar a sua morte, né? Quanto mais a sua própria morte, quanto mais evitar a dos outros. Então, isso são espíritos malignos, são demônios do suicídio. Eles trabalham, né? Enfaticamente para levar a pessoa ao desespero, a ânsia, né? O sofrimento, a dor. Veja aqui que nós temos outra aqui, uma mulher se suicida em Taboão, né? São Paulo. Suicídio, o homem se joga da ponte. Tem muito aqui. Então, são diversos suicídios, né, irmão? Homem se suicida ao vivo também no Facebook, tá aqui. Nem eu não vou abrir os vídeos para não mostrar, né? Porque nem a questão de mostrar, a questão é de ser strikeado aí, o YouTube acaba aí me censurando, e então a gente tem que respeitar regras, né? Porque na verdade não é fácil. Esse aqui, ó, a pessoa se suicida por lá de uma torre de energia. Então, o que leva as pessoas ao suicídio, né? O que leva as pessoas à morte, né? A gente sabemos que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, né? Mas o diabo não quer que as pessoas tenham vida, porque esta vida com abundância, com certeza, ela tem abrangido algumas pessoas que querem viver de verdade e vencido essa ânsia do suicídio. Então, Jesus, ele é o Deus que ele dá vida e vida com abundância. Então, ele é que nos faz desviar dessa onda de suicídio, né? Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver um texto. Então, eu gostaria neste momento de informar para vocês, né? O que é que leva geralmente as pessoas ao suicídio, né? A morte, certo? E neste caso, nós vamos entrar nos detalhes aqui. O suicídio, olha sua mãe lá. O suicídio
é uma forma inconsciente de autopunição, né? Essas pessoas, elas querem se autopunir, né? Então, voltando a dizer, o que acontece? Então veja que o suicídio é uma forma inconsciente de autopunição. É que a pessoa, ela quer se punir porque ela não se adaptou a um ambiente da convivência humana. E isto faz com que ela ande desgostosa da vida. E o diabo começa a trabalhar na mente dessa pessoa. Bom, mas o que fazem as pessoas levar a se matarem não é a própria pessoa no sentido que ela quer, mas sim aquele mal que ela deixou e abriu espaço para ele entrar, né? A pessoa que comete suicídio sente uma culpa muito aprofundada, né? E encontram na morte uma forma de se punir, quando o que elas buscam verdadeiramente é perdão. Então veja bem que quem comete o suicídio vai achar que vai dar um fim na vida, que não vai mais depender de fulano, de ciclano, não vai passar esses desgostos da vida amorosa, financeira, né, e vice-versa, né? Vai pensa que vai para um outro mundo, né, que não será negativo, que não será rejeitado. Então, eles se punem, né? O suicídio é uma forma de desagradecer a Deus, né, por ter vindo a este mundo contra a sua própria vontade, que eles, entre aspas, acham assim. Então veja bem que a medicina é a ciência que tem sempre falado cada vez mais sobre como as experiências na vida intrauterina impactam a personalidade de uma pessoa, né? Todos os sentimentos, pensamentos e emoções de pais são transferidos para o bebê durante a gestação, que passa a ter sentimento de culpa e outras interpretações distorcidas. Bom, a medicina, ela erra, ela não sabe verdadeiramente diagnosticar. É como tem a matéria aqui dizendo que eles acham que é isso, mas na verdade o que leva a pessoa ao suicídio, né, são verdadeiramente espíritos demônios, são espíritos enganadores, são demônios que trabalham a função. Então existe uma legião de demônios que só estão a serviço do suicídio. E o suicídio, ele começa a entrar por uma prioridade da depressão. Então, quando a pessoa ela está normal, né, ela está tranquila, ela está sossegada, né? Então ela na verdade ela começa a sentir, né, que algo está se aproximando dela. Então o diabo, ele cria um pensamento negativo na vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a gerar em si, né, uma inverdade, achando que verdadeiramente a sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus parentes e amigos não gostam deles. E isso traz um desgosto muito grande, que o diabo vai soprando no ouvido e vai colocando e dizendo, a melhor coisa era você não tivesse vindo ao mundo, porque se você veio ao mundo, olha o que você está aí trazendo destruição à vida das pessoas. E muitas pessoas que se matam, né, elas procuram um alívio no suicídio, achando que não vai sofrer, achando que neste caso aí, esse suicídio, né, ele vai ter um fim, vai ter uma tranquilidade do outro lado, porque a primeira coisa que o diabo faz é o quê? Cauterizar a mente da pessoa e não fazer ela medir as consequências. Inclusive, quando o diabo ele cauteriza mesmo a mente das pessoas, ele já chega e já diz que para o lugar que ela vai é um lugar bem melhor do que aqui, né? E veja bem que a Bíblia diz que aquele que tira a própria vida, né, não tem como ter o perdão. Por quê? Porque a Bíblia diz, não matarás, né? Não matarás. Se você estiver matando, você está matando a si próprio, você está cometendo um ato, né, de suicídio, se matando. Isso não tem como você voltar atrás para você pedir perdão a Deus. Por isso você não tem perdão para o suicídio. E todos aqueles que cometem suicídio, né, eles acabam no lago de fogo eterno. Infelizmente, né, não era para ser assim no nosso pensamento humano, mas felizmente pela palavra de Deus, infelizmente para nós, como pensamento humano, não terá fim a sua dor. Então você
se matar, isso acarreta muito mais a dor, porque o outro lado que você vai acordar, né, na verdade, a Bíblia diz que a pessoa só tem a salvação enquanto está viva aqui na terra, e a Bíblia diz que a vontade de Deus, né, é que as pessoas vivam, e é Ele que tem poder de dar a vida e tirar a vida. Então, quando você tira a sua própria vida, você está indo contra a vontade de Deus, porque você está pondo ali, né, um final, um ponto na tua vida, sendo que Deus prescreveu na tua vida até tal data, até tal dia que você iria viver, mas você resolveu, né, rebeliar-se contra Ele e pedir a permissão para que vá antes. E neste caso, Deus permite que as pessoas vão antes, né? Porque hoje em dia, irmãos, muitas pessoas, elas têm, o diabo ele coloca alguns pensamentos, né, de pessoas que se suicidam na cabeça delas. Por exemplo, aqueles pensamentos de suicídio são silenciados e dificilmente identificados, né, porque existe pessoas que ela começa a estar depressiva dentro da sua casa, ela começa, uma que tem levado muitas pessoas ao suicídio são a vida amorosa e a vida trabalhista, que é a área trabalha, né? A área de trabalho. Então, essas pessoas, às vezes, ela bate numa porta, não acha, bate em outra, não acha, e você quer ver uma pessoa ficar tão desesperada quando ela tem todos os cursos superiores na mão e as portas estão fechadas. Mas essas pessoas, elas não param para pensar que, apesar delas serem umas pessoas qualificadas no mercado, elas devem verdadeiramente, né, ter uma grande oportunidade. E, na verdade, o mercado procura esse tipo de pessoas, mas, então, como ela não procura Jesus, como ela não procura estar na presença do Senhor, então ela fica com a mente cega. E nisto ela se torna surdo, cego e aleijado. E o diabo, então, aproveita dessas pessoas para chegar e colocar pensamento nelas, dizendo, né, você sabe que você não é bem-vindo à terra, você sabe que você não é bem-vindo no lugar que você está, você sabe que mesmo com todas essas características que você tem de bom, que o homem precisa, você é rejeitado ou rejeitada. Então, né, isso também parte para uma criança que às vezes também, igual um adolescente, a pré-adolescente, né, vidas amorosas, outro porque verdadeiramente acha que os pais, eles rejeitam eles, e isso Satanás, ele coloca dentro do coração dessas pessoas, que essas pessoas não eram para ter nascidas, e que elas estão ali simplesmente por estar e abandonadas. Então, o que o diabo faz? O espírito da morte, o enxum da morte, que atua como a área do suicídio, diz para ele, tire a sua vida. Então, veja bem, né, que muitas pessoas que têm o sentimento de suicidar, que o diabo coloca na mente dela, são aquilo lá, né? Aqueles pensamentos, são esses os pensamentos, né? Eu não sou bem-vindo, eu sou peso, né? E dou trabalho para essa pessoa, né? Tudo que eu faço, né? Ninguém gosta, está satisfeito, onde eu chego todos saem correndo, ninguém quer a minha presença, então você começa a ser autodepressivo, né? Você começa a se auto-julgar, você está andando num processo de julgamento, você está numa audiência, né, espiritual, e ali você só está esperando a sentença que vai sair, que você meramente já sabe o que vai acontecer com você no final dessa sentença espiritual, que seria a morte, né? Então, você muitas das vezes pergunta assim, olha só, esses são pensamentos de suicídios, né? Eu não mereço ser feliz, não sei o que é ser feliz, né? Eu não me amo, eu sou um lixo, né? Eu não tenho capacidade para fazer nada, faço tudo errado, né? Não aguento mais, quero sumir, quero morrer, tudo é difícil para mim, nada dá certo, nada mais faz sentido, tudo perdeu a graça, as pessoas não gostam de mim, ninguém me ama, né? Não tenho sonhos, nada mais vale a pena, não tenho desejo, não quero, né? Meu desejo é de morrer, nem viver aqui mais, eu não quero, né? Eu não sou capaz de suportar essa trauma, ou esse trauma, né? Seja qual for, eu não faço diferença na vida das pessoas, né? Se eu viver ou morrer, tanto faz. Então, quem dá esses pensamentos, né, são justamente Satanás. É ele que justamente leva as pessoas a esta causa do suicídio, porque as pessoas, quando eles chegam numa situação dessa, eles não aguentam mais, então eles procuram o quê? Eles procuram a solidão. E como que porventura você pode detectar o espírito de suicídio na vida de um pai, de uma mãe, de um filho, de um colega, de uma pessoa? Como? Primeiro passo, o que a gente podemos entender, irmão, que o suicídio, a primeira coisa, quando o demônio do suicídio ele chega perto da pessoa, ele leva a pessoa à solidão. Ele procura colocar a pessoa na solidão,
né? Ele procura abater a fé dessa pessoa, ele procura primeiramente afastar essa pessoa de Cristo, né? Ele procura primeiro tirar os desejos, né, dessa pessoa, e então ele desanima a pessoa e coloca a pessoa na solidão. É uma das queixas mais recorrentes aí na tentativa de suicídio, que é a solidão, né? Que muitas pessoas se acham solitária, que ninguém... que ela vem ao mundo é a mesma coisa que nada, né? É um sentimento de isolação, de uma angústia profunda, né? Por ser sozinho, né? De que ninguém vai compreendê-lo e julgá-lo, do que não aguentam mais e estão cansados. São exemplos de falas dessas pessoas. O silêncio funciona como uma máscara, né? Que encoberta a dor profunda e a vergonha sentidas. Então, neste caso, né? Esses são os primeiros sintomas que você pode ver que a pessoa, que essa pessoa mesmo, ela até é possível que a pessoa mesmo ela está rodeada de amigos e se sinta solitária, né? Às vezes ela está no meio de tantas pessoas, mas dentro do coração dela está uma angústia, está sentindo solitária. E a vontade dela é ir, sentar e ficar isolada, né? Até que ela consiga, né? Traquinar uma morte para ela, mas nessa verdade não é ela, né? Então muitas vezes a pessoa está sempre junto de pessoas e está ali, na verdade, né? Está ali, na verdade, Então veja bem, né? Deu uma parada aqui para falar aqui, porque estava vendo um barulho aqui. Então veja bem que a pessoa ela se sente solitária, né? Quando mesmo estando junto de pessoas. É sempre bom ficar atento aos sinais do isolamento de pessoas assim, crianças, adolescentes, jovem, pai e mãe, né? Como baixar o estima mesmo dessas pessoas, que você vê as baixas estimas, tristeza, perda de apetite, né? Desânimo e apatia, né? A solidão é um sentimento que, caso se torne contínuo na vida da pessoa, pode virar uma doença como uma depressão. Então a solidão é essa. Então o diabo vem para colocar a solidão. Tudo é maligno. Não existe nada disso que não venha de ser maligno. Tudo que leva uma pessoa ao suicídio, né, ao isolamento, é maligno, né? É maligno. E com certeza essa é a função do diabo, matar, roubar e destruir. Bom, qual é outro caso que leva a pessoa ao suicídio? Bom, depressão. Depressão, existe o demônio da depressão. O demônio da depressão, né, ele também trabalha no suicídio, porque o importante para ele é deprimir a pessoa e fazer a pessoa ficar enojada de si próprio, né? Dela ter nojo de si próprio, dela querer correr dela mesma. Como ela não tem como correr dela mesma, então ela entra numa depressão terrível. A consequência mais desastrosa da depressão é o suicídio. Muitas pessoas morrem, ela se suicida por causa da depressão. Das 30 mil pessoas que morrem por suicídio nos Estados Unidos, né, por exemplo, e no Brasil e outros lugares, né, a cada ano, por exemplo, a maioria está sofrendo de depressão. Entretanto, já que as mortes por suicídio nem sempre são notificadas devido a estigma, né, ao fato de que muitas mortes acidentais provavelmente são suicídio. O número real ao ano pode chegar a 50 mil. Isso é nos Estados Unidos, e aqui então, no Brasil, nem se diz. Então veja bem que a depressão, ela é um ato que o diabo ele tem realmente trabalhado e tem ganhado, né, terreno nisso, né? Porque na depressão a pessoa se isola, chora muito, fica irritadíssima, né? Não sente mais prazer nas atividades que antes lhe agradavam, prefere não falar sobre os seus sentimentos, não confia em ninguém e tem pensamentos suicidas. Então, nesse caso, a pessoa já na depressão, quando ela está depressiva, né, então corre o risco de levar ela a esta loucura, a ela cometer o próprio suicídio. Bom, Satanás ele não pode pegar uma faca pessoalmente e matar a pessoa, porque não tem validade para Deus, porque se a pessoa estiver ali morrendo, obviamente, é claro, né, e der tempo dessa pessoa pedir perdão, ela vai ser perdoada. Mas, pastor, e se uma pessoa cometeu suicídio e ela, na verdade, em seguida ela veio a morrer no hospital? Então, como é que fica? Ela não morreu na hora, mas em seguida morreu no hospital. E aí, se ela... Como é que fica? Ela está condenada? Ela cometeu contra a própria vida? Não, ela não estaria condenada nesse sentido. Se porventura ela tentou contra a vida dela e ali ela não morreu, ali ela foi, ali houve uma tentativa de suicídio, né, que não houve o resultado da morte, e então no hospital concluiu-se o suicídio, que quer dizer que morreu por causa da consequência da tentativa do suicídio. Mas eu quero dizer, se aquela pessoa teve aquele intervalo de se arrepender, com certeza ela seria salva, é óbvio,
Claro, porque ela teve o tempo, e foi justamente aquele tempo que Deus deu para que ela pudesse refletir que o que ela cometeu seria errado, mas ela não poderia mais viver, já que Deus permitiu que ela saísse dessa terra. Mas então ela foi uma pessoa privilegiada. Eu creio isso, acredito nisso, que são pessoas que já têm seu nome escrito no livro da vida, que verdadeiramente Deus não deixa essas pessoas se perderem. Então, na depressão a pessoa fica isolada, ela chora muito, fica irritadíssima, né? Não sente prazer na atividade que antes lhe agradava, prefere não falar sobre os seus sentimentos, não confia em ninguém e tem pensamentos suicidas. Então, qual é esses demônios que levam essas pessoas à depressão? São enxuns dos suicídios. Enxuns dos suicídios, que tem pelo seu nome, nome original, enxum da morte, né? É eles que são enviados. Bom, não precisa ser enviados da bruxaria, da macumba, da feitiçaria para eles cometerem isso. Eles já têm a função disso. Satanás já sabe que a missão dele é matar, roubar e destruir. Então ele vem para fazer o quê? Para destruir. É isso que leva muitas pessoas. Se você perceber que alguém fica muito tempo isolado no quarto e que ela é uma pessoa que menos fala com as pessoas, que ela é uma pessoa que se irrita por qualquer coisa, que ela é uma pessoa que chuta as coisas, que ela é uma pessoa que realmente é grossa, estúpida, ignorante e que ela bate a cabeça na parede, dá soco na parede, faz isso, aquilo, outro, você pode esperar a qualquer momento que Satanás ali está agindo um laço de morte para essa pessoa. Se você não ficar vigilante a ela estaria ali provavelmente fazendo um laço ali e se matando, né? Então você tem que ficar atento para que essas tais coisas e sintomas aparecendo no teu lar, para que você sempre, né, deixe as portas abertas, não permita que fulano de tal que tem esses problemas, tranque, né? Se possível for, pegue a chave, guarde, né? E outra, qual é a razão? Um psiquiatra? Não, psiquiatria não pode ir contra demônio, porque demônio não são submissos a psiquiatras, né? Que psiquiatra também, acredito que a maior parte desses psiquiatras também são todos paranoias, mas esses demônios, eles são subordinados e submissos ao nome de Jesus Cristo de Nazaré. Este nome tem poder, este nome pode libertar qualquer pessoa da alucinação. Vemos aí um jovem que, na verdade, jovem não, entre aspas, vamos pegar o outro jovem, tem um jovem que é lunático, né? Que por vias de lua, ele se jogava no fogo, na água e espumava a boca. E ali ninguém poderia contra esse jovem. Quem ali foi? Jesus Cristo foi lá e libertou aquele jovem. Podemos ver também o endemoniado de Gadara, né? Lá o gadareno, que ele estava no cemitério, violava o sepulcro, quebrava tudo, cortava o seu corpo com cacos de telhas e acontecia, andava nu e ninguém poderia contê-los, né? Então veja bem que nenhum psiquiatra poderia resolver aquela situação. Somente o Senhor do Senhor, Rei dos Reis, ao chegar, o demônio já se curvou aos pés dele. O que temos nós contigo, filho de Deus vivo? Vieste nos atormentar antes do tempo, sabemos que tu és o filho de Deus. Bom, então Satanás, ele reconhece homens e mulheres que têm poder de Deus para chegar e sanar este problema, né? Arrancando ele da vida das pessoas. E é claro e é óbvio, né, que Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas por que os demônios do homicídio, do suicídio entram na vida das pessoas? Porque muitas dessas pessoas, elas dão lugares, né? E a Bíblia diz, Efésios 4, 27 e 7 também, diz assim, olha, não deis lugar ao diabo, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então, quando você dá lugar ao diabo, o diabo, ele vai entrar e ele vai fazer um ninho na tua mente e ali, né, o Espírito Santo vai sair da tua vida e com certeza ele vai levar tudo quanto é animais imundos para dentro da tua vida. E esses demônios vão, com certeza, transformar a tua vida em angústia, em dores, em depressão, em irritabilidade, né? E muita coisa. Quero dizer para você que geralmente o espírito do nervoso, Satanás, ele tem um controle sobre os espíritos do nervoso, né? A pessoa, quando é muito furiosa, nervosa, ela acaba tanto matando alguém como cometendo suicídio. Então, são demônios que na verdade precisam sair da sua vida. Bom, vamos lá para outra coisa. A presença de outras doenças ou má saúde, né? Algumas doenças que deixam as pessoas impossibilitadas de alguma forma física, como andar, falar, ouvir, etc. Ou, por exemplo, outras doenças como HIV, câncer, uma doença terminal ou um transtorno mental, a esquizofrenia, né? Depressão, bipolaridade, distúrbio de ansiedade e a personalidade, bulimia e anorexia, né? Anorexia também, essa anorexia, né?
anorexia, ela também tem levado muitas pessoas à depressividade, né? Ela tem, muitas pessoas às vezes também tem sido ao contrário também. Então a pessoa sendo, vendo que ela é muito magra, né? Ela não engorda, ela não consegue manter, alcançar aquele peso, então ela se olha no espelho e ela se acha que não deve viver, então ela vai e comete o suicídio. Pessoas também que, na verdade, passa a ser obesa, né? Elas também acham que ela deve serem, elas começam a ter até muita depressividade e acabam cometendo suicídio até por devidamente ser isso aí. Então Satanás, ele tem aproveitado esses pontos de tudo, mas você tem que ver que dentro de você existe um espírito que volta a Deus e que terá que prestar conta a Deus. E se você tirou a sua vida, você morreu sem, não teve oportunidade de você pedir mais perdão, você se matou, acabou como fez Judas, então saiba de uma coisa, que você não terá mais salvação. Você vai partir de um lugar ruim para um lugar pior, eternamente pior do que o que você está vivendo. Portanto, como abater esses espíritos é muito fácil, né? Quando você verdadeiramente entrega a sua vida para Jesus e você começa a seguir o caminho. É claro, é óbvio que você deve frequentar uma igreja de verdade, ou seja, um templo, um salão onde se reúnem irmãos com o mesmo pensamento, mas sim com a mesma Bíblia e com a mesma sã doutrina. Quer dizer, a igreja que tem aí quer liberar o pecado, é liberado o pecado do Egito, né? E pastores que dizem que Jesus está lá, eu te afirmo que Jesus não está lá, nunca esteve lá, né? Há sim a misericórdia dele, mas ele nunca está lá, porque na verdade há muito tempo já expulsaram ele de lá, porque Jesus não pode ficar aonde expulsa ele. E como que as igrejas têm expulsado Jesus das suas igrejas, né? Quando elas deixaram as portas escancarar para o mundo e trouxeram todo o pecado para dentro do mundo, e o mundo então, ele acabou controlando a igreja, porque antigamente a igreja do Senhor estava no mundo, hoje o mundo está dentro da igreja. Então veja bem, né, que nós podemos ver que essas pessoas não conseguem pensar em soluções e lidar com os obstáculos que surgem, sentem-se incapacitadas fisicamente e psicologicamente, desesperadas, intoleráveis. O risco de suicídio em pessoas que possuem esquizofrenia, né, por exemplo, é de 4 a 10%, já que elas podem estar em um estado fora da realidade, ter crise psicótica e delírio de perseguição. Tem pessoas, o que o diabo faz? O diabo coloca alucinação, ele pega os demônios dele e manda entrar dentro da casa das pessoas. Quando você dá lugar ao diabo, quando as macumbas e feitiçarias são enviadas para suas vidas, então as pessoas começam a ver demônios, ver pessoas correndo atrás dela, tá na rua, vê pessoas seguindo, e a pessoa começa a ficar desesperada, até que ela é levada a ser lançada debaixo de um carro, jogada de uma ponte, atropelada, dar um tiro na cabeça, uma facada no peito, no próprio peito. E então esses demônios, eles trabalham até conseguir o intento. Bom, o único que pode livrar essas pessoas desse intento são justamente Jesus Cristo de Nazaré. Agora nós também temos aí, né, os espíritos de suicídio que entram no relacionamento, no casamento. Pessoas, na verdade, que têm suas vidas conjugais destruídas, problema conjugal, né, no relacionamento, as brigas recorrentes, né, com os pais e faltas de amparo deles, término de um relacionamento, discussões frequentes com o parceiro, a parceira, divórcio e separação pode levar a pessoa ao suicídio. Um exemplo seria de uma mulher que toma uma superdosagem de sonífero quando seu esposo ou amante ameaça deixá-la. Então veja bem que o espírito maligno também da maldição hereditária, que chama-se espírito maligno da maldição hereditária, porém espíritos do suicídio, que também levam e entram. Então, pelo casamento ser tão destruído, pelos pais brigarem, discutirem entre um e outros, não ter um lar de harmonia, né? Viverem traindo, fazendo, acontecendo, isso também migra para os filhos. E nisso vai acontecendo que o filho também vai entrando nessa situação e no final das contas ele acaba se matando, porque ele já sabe que o final do pai e da mãe também não foi bom. E muitos deles até mesmo se matam, né? Na maioria das vezes, para essas pessoas, uma relação em que investiu tempo em toda uma carga emocional é difícil de ser desfeita, né? Quando essas pessoas, elas tomam remédio de dosagem para se controlar e elas começam a entrar no vício, né? Talvez da heroína, da cocaína, da maconha, da cerveja, da cachaça, e começa então a se viciar até que ela chega e pode cortar os pulsos e ir a óbito. Isso são demônios que vai levando ela aos poucos. Desanimou, o resto que o diabo quer, né? Então veja bem que a separação e discussão
constante leva à tristeza e à depressão, levando o risco para cometer suicídio. Inclusive, você vê um casamento que dura 20, 30, 40 anos, 50 anos, quando eles são dissolúveis, dissolvidos, né, o que tem chamado a atenção de pessoas, né, neste caso, a pessoa já não vive mais, ela acaba vegetando, né, ela acaba perdendo tudo que construiu em 50 anos, ela perde em 1 mês, em 2 meses, né, vem a separação, vem a angústia, vem a tristeza, a pessoa nunca mais é por isso que a palavra de Deus por isso que o próprio Deus, ele é contra o divórcio, ele é contra a separação, por isso que a Bíblia diz que até a morte separe, porque até que você consiga encontrar uma pessoa que entenda você, e que essa pessoa entenda você, e você entenda essa pessoa, então, e que saiba os seus gostos, os seus direitos, até que você saiba, tenha liberdade com essa pessoa, vai levar mais anos e anos, seria tão difícil para novamente esse novo lar se perdurar, principalmente se não tiver Jesus. Mas o que eu quero dizer para você, né, o que leva as pessoas à dificuldade são isso. Então o diabo, ele trabalha com seus demônios em várias funções. Nas funções da saúde, quando a pessoa vê que ela está muito doente, dando muito trabalho à pessoa, então ela procura se matar. É verdade? Ela não quer mais dar trabalho, ela acha que ela está vegetando, ela acha que a pessoa está fazendo demais. E é claro, é óbvio também que Satanás até mesmo, né, entra nessas pessoas, que ajuda essas pessoas, e que essas pessoas dependem, e que esse doente precisa dessa pessoa. Então o diabo até mesmo coloca ódio, ira, né, e amaldiçoa para que isso tal aconteça, até que chega um resultado que você vai ver, encontra no outro dia, a pessoa está morta, suicidada. Por quê? Porque, na verdade, a angústia já estava dentro do seu coração, né? E aonde tem um espírito de suicídio, Jesus não está. Aonde tem um espírito de destruição, Jesus não está. Mas as pessoas devem buscar Jesus para si e trazê-lo ele para dentro da tua casa, porque só o nome dele, só ele pode repreender todos esses demônios. Não há demônios que fiquem de frente de pé dele e que possa ter vitória contra os seres humanos, ou seja, em mais semelhança de Deus. Então veja bem que o relacionamento conjugal é algo que tem abatido muitas pessoas. Tem muitas pessoas que sentem a vontade de dar um fim, já que fulano de tal me largou, fulano de tal me largou, me traiu, fez, aconteceu. Então agora também eu vou dar um fim na minha vida, né? E aí, muitas das vezes, deixa a criança, deixa as coisas tudo, ou abandono lá, e aí quer viver o suicídio, né? Quer morrer para ver se dá um fim. Quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, meu amigo e amiga e irmã em Cristo, não faça isso, porque se você se mata, se você se suicida, e se você morre, você vai para o inferno, e você será condenado ao lago de fogo eterno. Se você não aguenta a pressão que está sendo aqui, se com Jesus você não tem procurado aqui na terra o Todo-Poderoso para te ajudar você a vencer essa batalha e você não quis, imagina no inferno não tem Jesus. Então, volto a dizer para vocês, o problema conjugal tem levado muitas pessoas ao suicídio, né? Jovens, crianças, vendo os pais nessa situação, eles mesmos se matam, mãe e pai se matando, né? Então essa é a razão. Outra dificuldade também que Satanás coloca, né, é a dificuldade financeira profissional, né? Dificuldade financeira, problema no trabalho, desemprego e perda de status, né, socioeconômico, são outros riscos para o suicídio. A riqueza e o poder são volúveis e instáveis. E, qualquer momento, estamos sujeitos a perder dinheiro em um emprego e a riqueza que existia antes. Então, muitas pessoas que, na verdade, já vivem num berço de ouro, por exemplo, você vê esses famosos aí, né? Quando eles começam a estar no auge, eles estão felizes. Mas quando eles começam a estar no baixo, já caindo suas rendas, já caindo a sua situação, eles começam a procurar alívio nas drogas, na prostituição, na heroína, cocaína, não é verdade? Então, o seu autoestima abaixa. Então, eles começam a procurar o socorro nisso, né? E isso, na verdade, quando ele começa a perder, ele começa então a entrar em depressão, porque vem as dívidas maiores, os seus gastos são grandes, seus IPTUs, seus IPVAs, né? Seus impostos, né? Com o governo são grandes, né? Os seus gastos de turnês, e etc, são enormes, e eles não tendo isso para sanar, então eles vão enfrentar grande problema judicial e até mesmo vão perder até a pele. Então, nesse caso, eles acham que não merecem viver, e o espírito de morte, a qual eles fizeram um pacto, já adianta para eles que é melhor eles se matarem, porque não haverá solução. Mas atualmente, né, com o aumento do desemprego e a crise econômica, o suicídio também parece para muitos ser a única saída possível, que acaba por desencadear solidão, perda de apoio social, crise familiar e sensação de impotência, agravando assim a tendência, né, autodestrutiva, abuso de álcool e outras drogas e transtornos mentais como ansiedade e depressão.
né? Então veja bem que neste caso aí, quando uma pessoa ele está desempregado também, que ele bate numa porta, bate em outra, bate em uma, bate em outra, tem quantas e quantas qualificações, ele vê até pessoas até mesmo que são menos qualificados do que eles, vivendo melhor do que ele vê até mesmo aquele capinador de rua, né? Andando no luxo, quanto ele deveria estar. Então ele começa a achar que ele está sendo desprezível e que ele está sendo perseguido por alguma maldição que verdadeiramente ele cometeu. E é verdade. Ele está sendo perseguido pelos demônios, que na verdade a maldição que ele si próprio lançou foi aquela que ele tentou lançar contra Deus. Então veja bem que neste exato momento, esta pessoa, ela não acha emprego, ela começa a estar em dívida, ela começa a bater na porta os cobradores, ordem judicial chega, ela começa a perder tudo que tem e ela começa a ficar desesperada. E essas pessoas, elas só procuram geralmente a sua saída num cigarro. Muitas pessoas fumam 2, 3, 4, 5 maços de cigarro por dia para que possa aliviar das suas dores. E, infelizmente, só acaba destruindo, alcançando aí um câncer e uma parada cardíaca que vai morar no inferno eternamente o mais rápido. Então, essas pessoas cometem suicídio. Então, elas veem que o único caminho é esse, né? O diabo chega e sopra no ouvido dela e diz assim: olha, não há mais solução. Agora é você chegar e se matar. Esses são chamados espíritos de suicídio que tem levado milhares de almas ao inferno. Inclusive vemos aí até desenhos ensinando, né, a crianças que estão aí angustiadas com o pai e com a mãe, porque a mãe não compra aquilo, o pai não compra aquilo, porque o pai não faz aquilo, a mãe não faz aquilo. Então eles ficam tão revoltados que o diabo então coloca na cabecinha deles que eles não precisam viver. E aí então o diabo começa a mandar desenho em celular, como fazer uma corda para se matar, quais os instrumentos que servem para você tirar um fim, e dizer que você vai para um lugar melhor do que onde você está, não é verdade? Então, nessa verdade, muitas pessoas têm sido enganadas pelo espírito do suicídio e têm sido levado. Eu quero dizer que todos os dias Lucifer recebe milhares de almas, né, a qual os demônios, com sua missão de cumprir, né, em trazê-lo ao inferno através do suicídio, têm apresentado a Satanás lá no inferno. E é claro, cada demônio que verdadeiramente traz milhares de almas para Lucifer, com certeza Lucifer sobe ele de cargo. Para o quê? Para que ele possa então comandar mais legiões e trazer mais as imagens e semelhança de Deus para dentro do inferno, ou levar, né? Então veja bem que o que eu quero dizer para você, você tem que combater isso. Você precisa de ser o servo de Deus fiel, você precisa de ser o Gideão que Deus chamou você neste lar para levantar, para evitar que o espírito da morte, o Exu da morte, leve a tua mãe, o teu pai e teus irmãos, leve a tua família, né? Por quê? Porque na verdade Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir, e a primeira coisa que ele coloca é depressão, discórdia, angústia, dor, e ele quer que você faça isso, ele quer que você mate, que você odeie fulano, odeie ciclano, e o ódio é que faz as pessoas se transformar em monstro, e na verdade, aquele monstro que entra dentro dela invisivelmente, que ela não enxerga no espelho, acaba ela enxergando depois que ela comete o suicídio. E veja bem que as dificuldades financeiras têm levado as pessoas ao suicídio, né? E quem é? É os demônios que entram na vida financeira das pessoas. É claro que existe, como já disse também, as dívidas com Deus e as dívidas com os homens. Então, muitas das vezes, resolve as dívidas com os homens e não resolve com as dívidas com Deus. E por causa disso, as dificuldades suas, elas se aumentam financeiramente. E é por devido àquela desobediência, que você não obedece à palavra de Deus, é que você acaba, na verdade, cometendo esse ato. E eu digo uma coisa, aquele que tira a própria vida não tem perdão. Então, volto a dizer neste momento, né? O desemprego tem crescido, tem cada dia mais, tem acabado, né? Então isso, Satanás, ele tem invadido os lares, né? Um pai desempregado vê uma criança faltando leite, né? Ele passa aí a roubar, e quando ele vê que não vai a roubar, né, para parar atrás das grades, ele mete um tiro nas crianças, mata a família e mata ele mesmo. Esses são chamados espíritos de suicídio, são demônios que vêm para trabalhar de uma forma ou de outra, ele quer levar as almas para o inferno. Então eu digo uma coisa, poupe a tua família, né? Confia no Senhor e tudo mais ele fará. A Bíblia diz no Salmo 40, né, que o salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou e ouviu o meu clamor. E o salmista Davi também diz assim: nunca vi um justo em sua descendência mendigar o pão. Então quando você tem fé, a fé remove montanha. E isso é que eu quero dizer. Existe outro demônio também, que é o demônio do bullying, né? Que ele, na verdade, ele chega e faz bullying, né, as pessoas. Atualmente muito se tem falado sobre a relação de bullying, né, e suicídio, casos ocorridos com crianças e adolescentes que sofreram violência física ou psicológica por um grupo de indivíduos da escola, no bairro ou outro local, e comete suicídio. Tem
e cometem suicídio. E o suicídio tem aumentado drasticamente, né? Diante do bullying, né, a pessoa passa a ter ansiedade, depressão e pânico. E em certos casos, até utilizar o álcool e as drogas. Seu medo é constantemente por sofrer ou tentar evitar esse fato de violência, porque, né, além de chegar e eles fazerem bullying, então ele também não quer um atrito físico, ele não quer brigar com uma pessoa, ele até tem medo de brigar, então ele acaba cometendo suicídio por causa de quê? Porque na verdade ele tá vendo que ele é rejeitado nessa terra, né, levando a tristeza e a pressão por receio de contar aos familiares e aos amigos do sofrimento. Então muitas das vezes até fica guardado, né, dentro do coração e não fala para ninguém para que possa ajudar ele. Então, para você que sofre sobre isso aí, chega e conte para tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, né? Procure uma ajuda espiritual de um pastor, homem de Deus, que pregue a santa e pura palavra, que pregue doutrina, libertação, cura, expulsão de demônio, né? Chegue para ele e conte, né? Para que Deus possa chegar e te libertar disso, porque existe dentro de você um demônio que, na verdade, ele quer te destruir, e esse demônio uma hora vai levar você à morte, porque é te incentivar à morte, porque ele está dizendo que a humanidade, a sociedade te rejeitou e você é pessoa diferente do que a humanidade. E ninguém é diferente de ninguém. Desde quando é ser humano, não importa se é negro, branco, pardo, amarelo, verde, amarelo, azul, não importa a cor, né? Sendo esta pessoa ser humano, imagem e semelhança de Deus, então ela é bem querida por Deus e Deus o ama de uma forma extremamente. Então veja também que nós temos outro problema, né? Na adolescência, né? No caso aí do início da vida, né? Da vida adulta, né? A taxa de suicídio entre adolescentes, jovens, adultos estão aumentando. Nós vendo aí, vê aí para vocês ver o tanto que eu mostrei de tanto suicídio. Vocês podem ver, né? Que suicídios aí tem de todas as formas. Veja bem, ó, né? Pessoas que cometem suicídio, né? Pessoas aí, tem muitas pessoas aí que se matam, né? E não sabem a consequência, né? Maior de onde vão parar. É que as pessoas que se matam, eu tenho certeza que muitas delas, nem todas que creio, porque a Bíblia nos relata isso, né? Que, é claro, uns veio mesmo para a salvação, para eles mesmos vieram para se entregar a Jesus, e outros não escolheram isso. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que existe pessoas lá que não se arrependem, mas 99% das pessoas se arrependem, porque vai ser pior ainda quando elas serem tiradas do Hades, né? Do Tártaro, do lugar de tormento, que é com fogo, e ser lançado no lago de fogo eterno, né? Aí será pior ainda. Então, essas pessoas que se suicidaram, né? Que se mataram, é triste, é terrível, né? Elas não têm perdão, elas irão sim para o inferno. Não adianta falar que fulano de tal está no céu, fulano de tal Deus guarda, não. Deus não concorda com alguém que tira a própria vida. Ele não concorda com alguém que tira a vida de outro, quanto mais a própria vida. Porque a Bíblia diz que Deus deu a vida, é Ele que tira, é Ele que sabe o momento. Então veja bem que muitos jovens de 15 a 24 anos, né, quadriplicou durante as últimas 4 décadas. Adolescentes suicidas tendem a abandonar os estudos ou até problema de comportamento nas escolas, embora alguns sejam estudantes talentosos que se sentem pressionados para serem perfeitos e os melhores da turma, né? Algumas pesquisas mostram em estudantes dos ensino médio, mostraram que 27% disseram pensar seriamente em se matar. Satanás triunfando, né, irmão? Satanás triunfando. Essa é a matéria. Disseram para os universitários têm 2 vezes mais chance de se matar do que os que não estão na universidade da mesma idade, pois, segundo alguns estudos, são mais mal-humorados, exigem mais de si mesmo e se deprimem com mais frequência do que os seus colegas não suicídios, né? Ou não suicidas. Dentre os motivos para os suicídios estão entre eles solidão, viver longe de casa pela primeira vez, no caso de ir e morar em república, receber pouco afeto parental, ter pais idólatras, né? Ou seja, alcoólatras, pais divorciados ou separados, enfrentam novos problemas, tentam se sobressair. Eles tentam se sobressair academicamente quando a competição é muito mais forte do que no ensino médio. Indecisões quanto às escolhas da profissão, solidão causada pela ausência dos velhos amigos e ansiedade em relação aos novos. Veja que nós vemos aí
muitas reportagens de acadêmicos, de pessoas universitárias, de pessoas, alunos, se matando, suicidando, né? Justamente. Por quê? Porque aquilo já estava dentro do coração dele. Então, veja também que nós temos também a questão do luto ou a perdas efetivas, né? Também leva a suicídio. Muitas pessoas, às vezes, existe mães, pais, família, filho, que quando a pessoa está indo ser enterrado, ele quer morrer no lugar dele. E tem muitas pessoas que falam, depois que fulano morreu, acabou. Para mim, a morte já é um lucro. Então, essa pessoa, ela não vai poder falar igual Paulo, que eu morri para ela, é lucro que ela vai para o céu, mas ela já pensa em suicídio. Então, a morte para ela é terrível, né? Então, por exemplo, no caso de perder uma família, né? Querido, pai, irmão, cônjuge, filho, muitas vezes faz certas pessoas cometerem suicídio. Não é verdade? Elas acham que pode ter perdido sua única fonte de apoio. Isso acontece muito com o idoso, que perde seu parceiro, né? Sua única companhia é de quem cuidava ou era cuidado. Então, isso acontece muito com os idosos, né? Então, morreu a parceira, ele vai e se mata também. E muitas outras pessoas. Perdem alguém importante e deixar uma lacuna vazia em nossas vidas, né? Uma pessoa que não estará mais presente, mas para muitas pessoas é comum pensar em cessar a vida. Uma vez que estão presenciando prejuízos, né, funcional, preocupação morbida com desvalorização de si, ideação suicidas e até sintomas psicóticos, né, e retardo, né, do motor. Então, essas pessoas que perdem até a família, elas também podem ter espírito de suicídios, né? Temos que ver e ficar olhando. E se tiver a solução, depois nós vamos dizer o que vai ter que fazer. Tá ficando meio grande esse vídeo, né, irmão? Bom, também tem as pessoas também que são levadas ao suicídio, né? No caso do abuso de droga, nas drogas, né? Estudos mostram que as pessoas que cometem suicídio, quase 60%, abusavam de drogas e buscavam suas satisfação nas drogas, né? 84% também no álcool e outras drogas. O abuso de droga faz com que essas pessoas fiquem deprimidas e se matem, ou elas recorrem às drogas como uma forma de lidar com a depressão e se matam quando as drogas já não ajudam mais. Então veja bem que as drogas, elas te matam, elas te destroem. Tanto faz usando o mínimo como o máximo. Quando usa mínimo, elas vão te matando aos poucos. Quando usa máximo, elas te matam mais rápido. Então veja bem que as drogas, elas realmente tragam alucinações às pessoas, e os demônios das alucinações fazem essas pessoas cometerem atos que verdadeiramente elas só vão recordar quando elas chegarem no inferno, que aí elas vão saber que elas se mataram. Então veja que a pessoa, quando está drogada, ela está fora de si, né? Porém, em muitos casos, o abuso de droga, né, a pessoa que usa droga, parece ter aparecido antes de problema psicológico. Jovens como menos de 30 anos, usuários de drogas que cometem suicídio têm uma frequência maior do que a prevista de conflitos interpessoais intensos ou de perdas de um cônjuge ou um parceiro nas semanas que antecedem o suicídio. Então veja bem que existem muitas pessoas que às vezes até se matam porque terminou um relacionamento, né? Acabou. Então para eles não vive mais. Eu conheci uma pessoa que ela verdadeiramente se matou, se enforcou, e eu conheci algumas pessoas que deram fim na sua própria vida, né? Por causa de um fim de relacionamento. Eu quero dizer uma coisa, dificilmente a gente vê alguém, né, se matando porque teve um fim de um relacionamento por Jesus, né? Com Jesus, né? Um fim de uma intimidade, de uma alegria, de um amor por Cristo, né? De uma adoração, né? Acabou aquele amor, acabou aquela intimidade com Cristo, né? Então, eu nunca vi ninguém aqui se matando, dizendo assim, eu tô me matando porque eu abandonei Jesus, porque eu não quero mais ir para a igreja, porque eu não quero mais jejuar, não quero consagrar, eu não quero, é uma dor muito grande. Eu não vi nunca ninguém se matar por Jesus, mas se mata por ímpio, se mata por um amor passageiro, se mata por pessoas e, na verdade, não poupa nem sua própria vida, né? Então, veja bem também que o que faz e leva as pessoas também ao suicídio são pessoas tímidas, né? Pessoas tímidas. A timidez, ela tem o quê? Ela tem trago. Então, Satanás tem essas funções. O diabo, os demônios, cada um tem esse trabalho a fazer, né? E pode parecer impossível alguém tímido pensar em suicídio, mas a gente já viu que muitos pensam, né? Porque ele não se interage com ninguém, né? Porém, a timidez é um dos fatos de risco para uma pessoa cometer suicídio. Mas não se trata aqui da timidez normal, e sim da patológica, né? Não, que a pessoa ser tímido
dependendo, depois ele se entrosa, isso é normal, né? Conhecida pelos profissionais da saúde mental como transtorno de ansiedade social. Esta intimidade, ou esta timidez, né, patológica, limita a vida profissional, social e afetiva. Há um desconforto e inibição que estas pessoas apresentam em seus comportamentos, como medo, né? São as pessoas tímidas. Medo intenso, né? Desproporcional e sem motivo aparente. Círculo de amizade restrito, quer dizer, quase não tem amizade nenhuma, né? Quase não fala com ninguém. Evita tudo que é novo, né? Tem rotina rígida e sente grande necessidade de aprovação dos outros. E tudo isso afeta o prazer de viver, acabando por pensar em suicídio para escapar e não saber como ultrapassar estes obstáculos, né? Então veja bem que as probabilidades do suicídio entre homens e mulheres, né, é grande, é muito grande também. As mulheres tentam suicídio em média 3 vezes mais do que os homens, provavelmente, por isso está relacionado com maior incidência de depressão entre elas, que cortam os pulsos ou tomam uma superdosagem de medicamentos, drogas ou veneno. É verdade? Porém, às vezes, os homens têm mais êxito em se matar do que as mulheres, que está relacionado com o método escolhido, sendo mais inclinados a utilizar armas de fogo, gases de combustão ou enforcamento. Então, Satanás, ele tem agido de uma forma grande nesses últimos dias. Ele tem matado milhares de pessoas em suicídio. Cada equipe maléfica, cada equipe do reino das trevas tem a sua função de levar e apresentar uma quantidade de alma ao diabo. O diabo, ele cada dia mais está crescendo nisso, irmão. Nós temos que investir contra Satanás. Nós temos que investir em oração, em jejum e consagração. Vocês têm que abandonar a vaidade. Vocês têm que abandonar o pecado. Aquilo que na verdade te oprime, te deixa você oprimido, vai contra eles em nome de Jesus, porque você vai conseguir tirar alguém dessa situação. Veja bem o que fazer ao saber que uma pessoa próxima pensa em suicidar, né? O que fazer ao saber que uma pessoa próxima pensa em suicidar? Como você pode proceder, né, na tentativa de suicídio? É um grito por socorro, né? Ela é motivada pelo desejo de comunicar sentimentos de desespero e mudar o comportamento de outras pessoas. Elas não sabem se querem viver ou morrer, ou se querem as duas coisas ao mesmo tempo. Geralmente, uma mais do que a outra. Toda forma de suicídio deve ser levada a sério, já que uma pessoa que fala sobre o suicídio pode realmente tentá-lo. Eu vou me matar, qualquer hora eu vou me matar, eu vou meter uma bala em mim, eu vou fazer isso, beber veneno. Você sempre tem que estar atento e sempre ajudar essas pessoas a não cometer isso. Há centros de prevenções ao suicídio em que pessoas perturbadas podem obter ajuda, seja por contato telefônico ou pessoal. Mas eu acredito isso, hein, irmão, que geralmente esses tipos de suicídio, as pessoas precisam mais de ajuda espiritual, né? É preciso ouvir as pessoas, né, sem julgá-la, acreditar no que ela está dizendo e oferecer ajuda, né? Converse sempre com ela sobre a probabilidade de procurar uma ajuda, principalmente espiritual, sim, porque essa é uma ajuda espiritual, encaminhando para uma igreja pentecostal, encaminhando aí para um pastor que verdadeiramente prega a pura palavra, né? Estude, pregue a Bíblia, leia, né? Chame Jesus para si, que com certeza vocês vão se darem bem salvando alguém, né? Então esta é a razão. Bom, agora para que a gente possamos então encerrar por aqui, eu quero dizer para você, né, como saber que essas pessoas estão com ansiedades. São pessoas que estão com problema de suicídios, né? Então você pode detectar esses problemas nessas 10 situações, dessas 10 causas, né, de suicídios que pode acontecer, né? Que primeiro é a solidão, segundo a depressão, terceiro a presença de outras doenças ou má saúde, né? Problema conjugal de relacionamento, dificuldade financeira ou profissional, bullying, né? Problema na adolescência e início da vida adulta, né? E luto ou perdas afetivas de parentes, famílias, né? Abuso, ou seja, drogas, quando elas estão muito drogadas, elas podem cometer o suicídio. E a última, timidez, né? Então veja bem, como que você pode abater essa malicividade, né? Jogar Satanás por terra, né? Jogar ele por terra e ganhar a alma para Jesus. Então, irmãos, a onda de suicídio estão sendo gigantesca, né? Diante de todas as pessoas, diante de todas
as palavras que eu disse para vocês, né? Satanás está ganhando terreno, né? O diabo está mesmo até matando no lares de crente, né? De cristão. Então, irmãos, vamos expulsar esse demônio do suicídio, o espírito do enxum do suicídio. Tem uns demônios mirim do suicídio que faz as crianças se matarem, e muitas delas até mesmo, né, incitam a matarem até os próprios pais. Então, veja bem, muitos desses demônios. Então, veja bem que você precisa verdadeiramente, né, de dar lugar a Deus, né? E como combater esses demônios de suicídio na tua casa? Como saber? Né? Essas pessoas que têm esse tipo de transtorno, assim, você não deve deixar elas sempre só. Você não pode deixar ela sempre só. E muito menos também, você não pode deixar ela ficar assistindo, principalmente filmes de terror, né? Filme de rituais satânicos, filme de como invocar o diabo, filme de como aliviar a vida se matando, né? Como existe aí a loja do suicídio, né? Então veja bem que você precisa evitar que essas pessoas assistam tais coisas assim. E outra, e buscar auxílio numa igreja pentecostal onde prega uma pura verdade, onde prega contra, porque, irmão, não adianta você procurar um auxílio numa igreja onde o Egito está lá dentro, não. Não adianta você chegar e procurar um auxílio na igreja onde a pornografia, onde a bijuteria, os batons, né, as maquiagens, a vaidade, as mulheres peladas, os homens pelados, tudo estão lá dentro, não. Você não vai conseguir se livrar, porque como pode se livrar de Satanás se você está no meio deles? Não adianta você ir, porque a Bíblia diz que ou você há de adorar a Deus e aborrecer o diabo, adorar o diabo e aborrecer a Deus. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. As igrejas hoje ecumenizaram, nós vimos aí, e um alerta aí para vocês, né, que ainda não assistiu aquele vídeo ecumênico, né, sobre a ecumenisia das igrejas. Eu quero dizer para vocês que vão lá, assistam, gente, porque há informação no site que eles vão retirar o site do ar na época das eleições. Provavelmente pode não voltar mais. Então, para este vídeo continuar sendo verdadeiro, né, baixe e passe tudo isso para que as pessoas não sejam enganadas pelos mercenários. Então, veja bem que Satanás está imperando cada dia mais, né? Houve sim, né, um portal muito grande aberto de demônios para este mundo, que eles estão incitando mais rápido. Quanto mais multidões Satanás consiga levar para o inferno, melhor é para ele, porque as chances de salvação para ele são mínimas. Então, veja bem, né, que às vezes você tem dentro da tua casa, você tem um espírito de suicídio, né? E dentro na sua vida mesmo, às vezes você dá vontade de sair desesperado, de colocar uma corda no pescoço, de beber um veneno, de dar um tiro na cabeça, de dar uma facada em si próprio, de cortar os pulsos e etc, etc. Isto são demônios do suicídio. E outra, eu vou te dizer uma coisa, não há nada importante neste mundo para nós, para nossas vidas, senão Jesus Cristo de Nazaré. O que nos separará do amor de Deus? A fome, a dor, a comida, a bebida, os anjos, os demônios, né? O marido, a esposa, nada nos separará do amor de Deus, porque o amor de Deus que está em nós é maior do que tudo isso. Então o meu conselho é, né, se você tiver algum pensamento disso aí, tirar a sua vida, lembre bem que você tirar a sua vida, você vai viver uma vida pior, muito mais pior, e sem perdão e sem chance de voltar atrás. Agora você tem chance de escolher Jesus Cristo e Jesus Cristo mudar a tua história. Agora você tem chance de escolher aquele que deu a vida dele na cruz por você. E enquanto você está respirando, está vivendo no tempo da graça, Jesus está aqui para te libertar. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36 diz assim: se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Ele pode te libertar você dessa escravidão, só Ele pode libertar você das drogas, da prostituição, da depressão, dos remédios controlados. Só Ele pode trazer seu esposo e esposa de volta, só Ele pode fazer o casamento concluir, só Ele pode te dar libertação, só Ele pode te salvar, só Ele pode te batizar, só Ele pode te levar para o céu. Então eu quero te dizer uma coisa: se você fazer isso aí, cometer um suicídio, se matar, você vai acordar do outro lado abraçando e beijando o cão. E quero dizer para você, não terá mais oportunidade, porque o diabo também tem medo do lago de fogo. Ele vai ser jogado lá e você juntamente com ele, porque você a princípio vai para um lugar chamado inferno, né? Hades, Tátaro, Hades, né? Tátaro, Tátaro, e mais, Sepultura, e aí vai. Então veja bem que eu quero dizer para você neste momento, né? Você que deseja se matar, lembre bem, não é você. O diabo, ele domina a tua mente, mas você tem poder contra ele. Diz o Senhor: eis que vos dei poder para pisar, poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então o mestre tem a razão, você precisa desse poder, você precisa ajoelhar, você precisa jejuar. Eu começo o jejum meia-noite, começa a jejuar, mesmo fraquinho, né? Levanta 3 horas da manhã, não coma
nada, não beba água, não faça sexo se for casado, não faça nada disso. E aí 3 horas da manhã você ora, 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, quantas horas depois você levanta, escova os dentes, continua até onde Deus te permitir. Mas porém, quando começar a fazer o jejum, diga no início: Senhor, a partir de meia-noite eu estou começando a jejuar. Não importa se você vai dormir 9 horas, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, ou 9, 11 horas, né? Não importa que hora que você vai dormir, mas a partir de meia-noite Deus já vai entender que você vai estar em jejum. E aí você vai conseguir se livrar desses demônios. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Inclusive, Satanás, ele tem muito colocado ponto de blasfêmia na cabeça das pessoas para blasfemar contra o Espírito Santo, contra Deus, contra Jesus, né? E dizendo que você está condenado. Eu quero dizer uma coisa para você, né? Satanás, ele dá poder para pensar, mas se você aceitar os poderes dele, aí você acaba sendo condenado. Mas você pergunta: por que eu estou vivo ainda? Porque você não blasfemou contra Deus. Porque se blasfemasse, você não estaria mais vivo aqui, e nem contra o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para você, né, alegrar você neste momento, é que você, neste momento, nesta hora, você creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa, né? Então, tenha cuidado, né? Procure monitorar, né, os seus filhos, sua esposa e esposo, né, se verdadeiramente eles têm essas crises, essa vontade, ou se ele sempre fala que vai se matar. Eu digo uma coisa: depois que você estiver bem espiritualizado, você vai orando, repreenda em nome de Jesus os demônios do homicídio, do suicídio, jogue por terra a macumba e a feitiçaria, diga: em nome de Jesus, Satanás, eu agora te jogo por terra todo demônio do homicídio, do suicídio, da contenda que está no meu lar, todo demônio que veio da Umbanda, que banda, do Candomblé, todo demônio da magia branca, magia negra, que veio para destruir meu lar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te expulso. Sai da vida do filho, da filha, do pai, da mãe, dos irmãos, de quem for, sai da sua vida. Então, quero te dizer isso aí, você vai orar a Deus. E por final, você peça: Senhor, coloca os teus querubins na minha casa, para fazer guarda na minha casa, e o arcanjo Miguel para guerrear. E peça ao Senhor para enviar o anjo Gabriel para que leve as suas orações e traga as suas respostas, em nome de Jesus. E você se dará muito bem. Então, este aqui, né, as ações de Satanás é esta aqui, que eu estou mostrando para vocês. Algumas das ações do enxum da morte, né? Algumas das ações do enxum da morte, do espírito do suicídio. Então, se você vê alguém com essa situação, ajude em oração, peça oração, busque vida espiritual. Jesus está vindo aí, não perca o arrebatamento, porque se vocês estiverem depressivos dessa forma, vocês não estiverem livres dos demônios, vocês ficarão para trás. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de cada alma que aqui neste lugar está me ouvindo. Espera aí, deixa o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e espero que tudo se solucione, né? Em nome de Jesus, você é mais do que vencedor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.